Boa noite a todos, muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus. Todos nós somos instrumentos de Deus, nós sempre repetimos isso. Todos somos trabalhadores de Jesus. Nós podemos ajudar com o nosso pensamento, com a nossa prece, mentalizando pessoas que nós conhecemos e que nesse momento estão precisando de ajuda. Essa é aquela caridade mental que nós fazemos e que ninguém precisa ficar sabendo. Nós temos coisas boas, por isso estamos aqui. Então, muito obrigado. Vamos começar a nossa reunião. A gente agradece muito, de coração, é sempre uma alegria. Bom, continuando o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, hoje o assunto é perispírito. O perispírito é o laço sutil que une o espírito ao corpo material, funcionando como um envoltório fluídico que nos conecta a ambos os mundos. Compreender essa estrutura é essencial para entender a verdadeira natureza da nossa existência, que vai muito além da forma física que vemos. Questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Comentário de Kardec. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório que, por comparação, pode-se chamar de perispírito. Digamos assim, vamos trazer para aqui, para a Terra, para o nosso entendimento. O perispírito, nós vimos ali que é um fluido semimaterial em torno de uma inteligência. Quanto mais evoluído for essa inteligência moralmente, mais ela tem condição de influenciar o perispírito. Por isso que nos mundos superiores, o perispírito ele é tirado da matéria desses mundos. Porque a matéria, nós estamos falando em matéria porque é o que nós conhecemos na Terra. Nós não temos ainda terminologia no nosso vocabulário para definir o que acontece nos mundos superiores. Nós vamos ver um livro muito interessante do Ramatiz que chama A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Ele vai dar uma ideia para nós. A gente tem uma ideia também através de um livro da mãe do Chico Xavier, Cartas de uma Morta. E nós já comentamos aqui também do Humberto de Campos, que através do Chico Xavier, eles citam o planeta Marte. Mas nós vamos ver numa revista espírita também, Mozart, que está reencarnado também num planeta superior. Então, olha só para vocês verem. A inteligência, quando ela vai evoluindo moralmente, ela vai tendo condições de influenciar a organização perispiritual. Por que um balão sobe? Qual a constituição atômica que faz com que o balão sobe? É um ar quente. Por quê? Porque o ar quente ele tem menos estruturas, vamos dizer, molecular, agregadas, atômicas. Então faz com que o ar quente, em volta ao ar é diferenciado, ele consegue subir. Então o espírito, ele tem peso. Por quê? Porque ele ainda está ligado ao corpo perispiritual. Nós vamos ver algumas experiências de Charles Richer, que está lá atrás. Kate King, médiuns que eles pesavam ele. E fizeram também uma experiência, a pessoa encarnada no leito de morte, depois que ela desencarnou e tem uma diferença ali de peso. Porque realmente o espírito ele tem peso. Por isso que não adianta. Palavras não levam ninguém para um plano superior. É o íntimo que vai levar. Não adianta a pessoa pregar muito e fazer pouco. Por isso que a doutrina espírita prega que fora da caridade não há salvação. Então, a pessoa fala muito, mas ele não tem atos, ele não tem atitudes, ele não está fazendo aquilo que realmente é necessário. Então, não adianta ele querer subir para um plano superior. Nós vamos falar subir porque nós não temos ainda um jeito de saber se sobe ou se desce, mas numa posição melhor, porque a gente vai ver através das colônias espirituais, colônias que estão ainda integradas no, vamos dizer assim, no umbral baixo. Nós vamos ver isso no livro Libertação, do André Luiz, e depois nós vamos ver a colônia Nosso Lar, Alvorada Nova. Nós vamos ver no livro Entre a Terra e o Céu, lá de Brandina, onde cuida de crianças. Olha só para vocês verem quantas coisas a doutrina espírita trouxe para nós através do Chico Xavier.
Então, a ciência, ela vai evoluindo, mas a doutrina espírita está muito à frente de qualquer ciência ainda que a gente tem na Terra. Olha que coisa impressionante, está dentro disso daqui. E ele está dando um exemplo ali, a gente pode pegar um exemplo de um abacate, mas nós não vamos prolongar muito, que tem bastante assunto aqui para nós. Questão 94. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório como mudais de roupa. Questão 94a. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Jesus veio destruindo os preconceitos que existiam, as diferenças que até hoje ainda tem na Terra, porque é um planeta atrasado. Jesus tomou um corpo idêntico ao nosso. O apóstolo Paulo vai falar, aquele que negar a constituição física, material de Jesus, para a gente desacreditar ele. Então, tudo aquilo que Jesus passou foi uma farsa? De maneira nenhuma, entendeu? Porque Jesus tinha um corpo idêntico ao nosso, totalmente de carne. Só que Jesus não tinha o quê? Aquilo que nós temos ainda, muitos defeitos. Nós ainda estamos na terceira ordem, que nós vamos falar semana que vem, sobre a ordem dos espíritos. Nós vamos ver que ordem que nós estamos ali. Porque nós ainda temos sentimentos baixos, vamos dizer assim. Então, olha só, está falando aqui, mas nós vamos ver isso no livro Libertação. Muito interessante. André Luiz e mais 2 amigos, eles vão descer para fazer um resgate de um papa que era dirigente de um setor das trevas. Quando eles se preparam para descer, eles são alertados para que eles não se desligassem da oração, para que não ficasse lá naquela região, mesmo sendo espírito já um grau de entendimento superior. Olha o que eles fazem, eles precisam se preparar para apagar a luz, porque o espírito superior tem luz, para apagar a luz para descer lá, para não chamar a atenção daqueles, porque quando chega lá tinha os julgadores. Mas quem quiser ver essa história é muito interessante, Libertação do André Luiz. E no começo do livro nós vamos ver a história do peixinho vermelho. É uma lenda lindíssima que o Emmanuel, André Luiz, eles faz questão de colocar no prefácio do livro. Olha que coisa impressionante para nós. Então, os espíritos superiores, para chegar até nós, a nossa atmosfera aqui, a nossa vibração, ela é muito pesada. Nós vamos ver isso na colônia transitória de Fabiano, que também está no livro do André Luiz. Eles precisam mudar a colônia de lugar, porque os pensamentos deletérios dos encarnados da Terra prejudicam o trabalho dos espíritos superiores nessa colônia. Olha só, se a gente pensasse, se a gente analisasse mais assiduamente aquilo que nós pensamos, a gente mudaria. No livro, muito interessante, do Espírito Auro, ele diz o seguinte, que se a gente vibrasse no mesmo padrão vibratório superior, a gente mudaria o eixo imaginário da Terra. Universo e Vida é o nome do livro. Interessantíssimo. Nós vamos ver ali um livro que foi editado há muitos anos atrás pela Federação Espírita Brasileira, um livro pequeno. Nós vamos ver o conhecimento científico daquele livro ali. Aí a gente vai ver que realmente nós temos assistência espiritual superior, todos nós. Olha como que Deus é bom para nós, né? Agora vamos ler um trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 4, livro de André Luiz. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação, que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais, no mesmo estado de desequilíbrio. Olha só, A Loucura sob Novo Prisma, Dr. Bezerra de Menezes. Quando estava encarnado ainda, ele publicou esse livro. É muito interessante isso daqui, vai falar da psiquiatria ali, de uma série de coisas. Mas tem um outro livro também do Dr. Inácio Ferreira. Olha, Novos Rumos para a Medicina. São livros editados há muitos anos atrás, mas há muito tempo atrás, que traz essa explicação para nós. Mas olha que livro nos domínios da mediunidade. Nós vamos ver logo de cara, nos domínios da mediunidade, onde ele fala que nós vivemos num mundo de ondas, de mentes, de vibrações poderosas.
Nós estamos todos entreligados. Mas olha o que nós podemos fazer com a nossa organização física aqui. Por isso entra o auxílio da psiquiatria. Mas o que vai corrigir é o Evangelho de Jesus. Porque todos os recursos que a gente tem científicos na Terra não chega a ter a estrutura do Evangelho de Jesus, que tem que reformar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós temos médicos aqui, o médico ele vai detectar a doença quando ela chegou na organização física, mas o Evangelho, os espíritos superiores, eles vão sentir, ver, analisar e auxiliar antes que ela se exploda, vamos dizer assim, por falta de conhecimento meu mesmo, no corpo físico. O médico, que ele está espiritualizado, ele vai analisar primeiro a parte espiritual. Aí depois sim, com o conhecimento de causa, ele vai conseguir auxiliar a organização física. E o médico hoje a gente sempre conversa, é aquele que ele tem atenção para o paciente, que ele conversa com o paciente, que ele vai entender o paciente. Só o fato do médico atender o paciente, conversar com o paciente, ele já vai dar um ânimo. O paciente já vai mudar essa estrutura mental aqui. Ele já vai mudar o pensamento, já é meio caminho andado para o tratamento e às vezes para a cura, se for permitido, e tudo está dentro de uma lei que a gente sabe, que é cada um segundo o seu merecimento. Jesus já fala isso daí. Olha que coisa interessantíssima aqui. Olha a reencarnação aqui. Aqui nós estamos vendo sinais de nascença. Está gravado no perispírito. Nós vamos ver no livro Missionários da Luz. Nós vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos. A explicação para nós ali da parte espiritual, desde a fecundação até o nascimento. Nós vamos ver aqui, nós estamos vendo a influência mental da mãe ali, influência da mãe. Então, por exemplo, a mãe tem uma mancha, a mancha passou para a criança. Por quê? Porque há uma imantação. Olha só a importância da mulher na Terra. Olha só a missão, olha, da mulher para trazer a vida para a Terra. Então, a partir da ligação espiritual, quando ela é muito forte, ela reflete no ser que está reencarnando. E tem um outro detalhe ainda. Por exemplo, a vibração mental da mãe, ela pode fazer com que a criança seja abortada. E dependendo do diálogo da mãe com o feto, ela vai influenciar o nascimento da criança e influencia muitas vezes a vida da criança. Porque fica gravado. Porque a criança está imantada, mas ela só vai reencarnar, vamos dizer assim, plenamente quando ela tiver 7 anos. Mas ela já está imantada ali. A partir do nascimento, aí começa. Olha a importância dos pais na Terra para direcionar. Olha a infância, como que a infância é por Deus na Terra. Porque nós podemos moldar uma criança através dos nossos exemplos. Não é palavras, é exemplo. E não é com grito, não. Um não pode ser falado baixo e um não pode ser gritado. É sempre um não. E quando o casal eles têm harmonia, quando um falar não, o outro não pode falar sim. Porque ele vai dar corda para as crianças. E nós nunca tivemos tantos espíritos evoluídos tecnologicamente e inteligência, mas sem estrutura. Olha, para poder ter aquela disciplina que nós falamos moralizada, estão reencarnando na Terra. Jesus diz na Bíblia uma coisa interessante. Satanás será solto depois de 1000 anos. Espíritos que não reencarnavam na Terra há 1000 anos estão reencarnando. Nós estamos, vamos dizer assim, numa mudança na Terra. Nós estamos passando por muita dificuldade. Ninguém mais aceita muitas coisas que acontecem na Terra. Ninguém mais aceita. A gente não aceita injustiça. Por quê? Porque nós evoluímos. De primeira a gente ia ver uma pessoa ser enforcada, ser fuzilada, né? Numa cadeira elétrica. Hoje não, isso aí é um absurdo. Por quê? Porque nós já evoluímos. Então muita gente fala, não evoluímos. Só que nós estamos longe ainda, mas nós vamos chegar lá. Voltando os sinais ali de nascença, nós vamos ver sinais também de outras reencarnações que estão impregnados no corpo perispiritual e vem e transfere para o corpo físico. Questão 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável.
Olha que coisa para nós. Eu já tive a oportunidade de assistir isso daqui em sessão de materialização. O perispírito é o modelo organizador do corpo físico, através da mente do reencarnante e com a ajuda dos espíritos superiores. Toda reencarnação, sem exceção, ela tem auxílio dos espíritos superiores. Porque toda reencarnação é para que o espírito progrida, é por uma coisa boa. Aquilo que acontece muitas vezes saindo fora do eixo, corre por nossa conta. Vamos ver agora como que o ser humano é formado. Todo ser humano é composto de espírito, corpo mental, perispírito, duplo, etérico e corpo físico. A conexão dos nossos corpos. Todos os elementos que citamos estão interligados e funcionam em conjunto para formar o ser humano. Eles são níveis de manifestação da nossa essência, que é o espírito. A interligação funciona assim. Espírito é o centro de tudo, nossa verdadeira identidade, é o que pensa, sente e age. Corpo mental é a ponte do espírito para os outros corpos. É nele que se processam a inteligência, a consciência e as ideias. Perispírito envolve o espírito, funcionando como um molde energético. Ele é a ligação direta entre o corpo físico e os corpos sutis, transmitindo as vontades do espírito para a matéria e as sensações da matéria para o espírito. Dá só uma paradinha aqui, Ed. Isso aqui é muito importante, mas tudo é importante, mas isso aqui é muito importante. Olha, transmitindo as vontades do espírito para a matéria e as sensações da matéria para o espírito. Nós vamos ver no livro dos espíritos que vai falar que o corpo material influencia o espírito, assim como o espírito influencia o corpo material, porque nós estamos ligados. Então, quem pensa, quem ama, quem odeia é o espírito. Ele está usando o corpo. Então, quando a gente fala, eu fiz isso porque o espírito fez com que eu fizesse, negativo. Eu fiz isso porque eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho predisposição para fazer determinado erro. O espírito pode me ajudar. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Nós sempre comentamos isso daí. Então, eu já tenho a predisposição para fazer aquilo. O espírito me ajuda e eu faço. E aí, uma coisa que o médium tem que entender sempre. Ele não pode pôr nunca culpa no espírito obsessor. Nunca. O espírito obsessor é um auxílio para o médium, porque se não tiver obsessão, ele não vai procurar ajuda. Então, olha o auxílio. Olha como que Deus usa todas as criaturas para o bem. Deus quer o nosso progresso. Depende de nós. Duplo etérico. É o intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Sua principal função é captar a energia vital, prana, e distribuí-la para o corpo físico, garantindo sua vitalidade e saúde. Corpo físico é o corpo mais denso, a roupa que o espírito usa para viver no mundo material, com a ajuda dos outros corpos. Dá uma paradinha, Ed. Aqui, ó, olha só. É nesse duplo etérico aqui que acontece todos os fenômenos mediúnicos. Todos, sem exceção. Por exemplo, uma sessão de cura. É usada a energia desse duplo etérico, o ectoplasma. Numa comunicação, o espírito vai usar essa energia aqui, porque ela está mais perto do corpo físico. É o corpo mais denso, a roupa que o espírito usa para viver no mundo material, com a ajuda dos outros corpos. Então tem uma conexão. Quanto mais o espírito vai evoluindo moralmente, mais essas estruturas aqui vão ficando sutilmente leves, vamos dizer assim, por falta de alguma coisa que a gente não sabe explicar ainda. Então, o corpo mental é o arquivo. Aí nós vamos ver lá o superconsciente, subconsciente e o consciente. Aí nós vamos ver no livro, eu acredito que seja no mundo maior que está isso daí, colocando como primeiro, segundo e terceiro andar. E o porão. O porão, então, está tudo arquivado no nosso passado. Então, quando nós pensamos no passado, o passado se torna presente. E por isso que nós temos muito problema, que muitas coisas, quando nós vamos tendo condições de administrar, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito superior deixam que elas cheguem até nós, porque nós temos condições de administrar. Por isso que muitas pessoas lembram da reencarnação passada. Realmente a gente se lembra alguma coisa, porque a gente tem condição ainda de administrar sem nos perturbar.
sem estar naquele estado que muitas vezes depressivo, leva a gente a cometer certas loucuras. Então, Deus não dá asa para cobra. Isso realmente é um título, né, que a gente vê falar na Terra, mas é verídico isso daí. Quando nós queremos avançar muito, tem que cortar, porque senão nós vamos ficar perturbados. Eles são interligados porque, juntos, formam um sistema completo. O corpo físico é o instrumento, o espírito é quem o utiliza e os outros corpos são os cabos e motores que permitem essa interação. Sem essa conexão, o espírito não conseguiria se manifestar, aprender e evoluir na dimensão física. Olha só, nós estamos vendo aqui os chakras, os campos de força. Vocês podem ver que sai do espírito, aqui nós temos o corpo mental, e aí nós vamos ver que eles chegam no corpo físico. Então, muitas doenças que aparecem no corpo físico, aliás, todas elas passaram por aqui, para chegar lá. Então, se ela for tratada através da moralização do espírito, ela não vai chegar no corpo físico. De todo jeito, nós vamos desencarnar. Todo desencarne, toda morte tem uma desculpa, todas elas. Para finalizar, vimos que o perispírito é a ponte entre o espírito e a matéria, um corpo semimaterial que reflete nossas emoções e pensamentos. Ele nos mostra que não somos apenas nosso corpo físico, mas seres complexos e multidimensionais em constante evolução. Mas que Jesus nos abençoe, cada um faz seu pedido mental. Vamos focar naquilo que mais nos incomoda. Jesus está conosco. Assunto da próxima semana: diferentes ordens de espíritos. Só agradecer, gente. Agradecer a Deus pela vida, pela nossa lucidez, por estarmos aqui mais uma vez. A gente agradece muito a presença de vocês. A reunião somos todos nós, né? Como nós vimos na noite de hoje, o assunto foi muito interessante sobre o perispírito. Nós sabemos que esse corpo é um corpo que nos acompanha durante a nossa estadia na Terra. E enquanto a gente não evoluir, nós vamos continuar ocupando esse corpo espiritual que é o verdadeiro corpo nosso. E como nós falamos, ele é o modelador do corpo físico. Tudo que aparece no corpo físico, como sinais que nós falamos na noite de hoje, passa primeiro pelo corpo espiritual. Então está aí mais uma vez para nós a doutrina espírita, mostrando para nós a realidade da nossa vida. Então que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, que Deus nos ajude, que Jesus nos ilumine a vida de todos nós. Muito obrigado, gente. Está encerrada a reunião. Sugestões de leitura, obras citadas nesta palestra: a Bíblia, A Loucura sob Novo Prisma, Bezerra de Menezes. A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz. Busca e Acharás, Emanuel, André Luiz, Chico Xavier. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, Chico Xavier. Entre a Terra e o Céu, André Luiz, Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Libertação, André Luiz, Chico Xavier. Missionários da Luz, André Luiz, Chico Xavier. No Mundo Maior, André Luiz, Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Novas Mensagens, Humberto de Campos, Chico Xavier. Novos Rumos à Medicina, Doutor Inácio Ferreira. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, Chico Xavier. Revista Espírita 1858, Allan Kardec. Universo e Vida, Áureo, Hernani Santana. Ao falar, evite comentários ou imagens contrárias ao bem, longe de qualquer interesse para quem ouve. Emanuel, do livro Busca e Acharás, psicografia de Chico Xavier.